Josué 5:13 aqui diz o seguinte: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Vamos orar, feche seus olhos, nós vamos orar agora, em nome de Jesus, amém? Vamos aquietar o nosso coração, na presença de Deus, em nome de Jesus. Abra o seu coração. Nós estamos numa semana em que nós estamos separando uma semana para a gente santificar a nossa vida. Espero que você esteja santificando a sua vida, é isso? Orando mais, buscando a Deus, amém? Porque eu creio que Deus, Ele está aqui e Ele tem ouvido o nosso clamor, Ele tem recebido tudo aquilo que você tem feito para Ele com o coração quebrantado e contrito. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na sua casa. Meu Deus, é bom estar na sua presença. Mais vale um dia na sua casa do que em outras partes do mundo. Obrigado, Senhor, porque nesta noite nós reunimos aqui com os teus filhos, com as tuas filhas, e o nosso propósito é te buscar, o nosso propósito é te servir, e nós clamamos: Senhor, filho de Davi, tende compaixão de nós, tende misericórdia de nós. Abra nossa mente, abra o nosso coração, nos dê entendimento. Senhor, nessa semana nós propusemos em nossos corações santificarmos a nossa vida, meu Deus querido, e pedimos que o Senhor esteja recebendo as nossas vidas, recebendo o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, a nossa oferta, os nossos jejuns, as orações que têm sido feitas nesse lugar, porque está escrito na tua palavra: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor virá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa o pecado da apatia, perdoa o pecado da frieza, da indiferença, da sequidão, Senhor. Meu Deus, perdoa o descaso com a oração, com a palavra, com o louvor, com a adoração. Meu Deus, poderíamos orar mais. Nós temos tido tempo, Senhor, mas temos empregado tempo em outras coisas, temos buscado as outras coisas e não o reino do Senhor. Perdoa os pecados dessa igreja, perdoa o pecado da frieza, Senhor, da indiferença, meu Deus, o pecado da falta de amor com as almas, com as pessoas. Senhor, nós que já conhecemos a palavra, já temos visto a ação do Senhor e não temos feito nada em prol das pessoas que não te conhecem. Perdoa os pecados da tua igreja, meu Deus, e nesta noite fala aos nossos corações, revela-nos a tua graça, revela-nos a tua graça nesta noite. Senhor, ministra em cada coração aqui. Nós oramos em nome de Jesus, e todos os irmãos que creem digam amém. Glória a Deus. Diga para a pessoa do seu lado: olha, o anjo do Senhor, ele acaba de chegar para pelejar por você. O anjo, ele acaba de chegar para pelejar por você. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que todos nós sabemos que nesse texto aqui, o anjo do Senhor se refere a Jesus, não é isso? E esse texto é um texto que fala sobre o povo estava lutando, o povo estava guerreando, e nós aprendemos na Bíblia que o povo de Deus sempre foi um povo lutador, e o povo de hoje continua também. Nós precisamos lutar, irmãos, porque é uma frase antiga que diz que sem luta não há vitória, mas muitas vezes a gente quer alcançar a vitória, mas a gente não quer lutar. O reino de Deus, irmãos, eu falo, o reino de Deus não é para medroso,
Reino de Deus não é para covarde, reino de Deus não é para tímido, reino de Deus não é para gente que retrocede à toa, reino de Deus não é para pessoa que qualquer dificuldade ele está querendo fugir da raiva. Não, o reino de Deus é tomado pela força, tá? O reino de Deus é tomado pela força. Mateus 11:12 diz que o reino de Deus é tomado pela violência, é tomado pela luta, pelo esforço. E só aqueles que se apoderam, só aqueles que se esforçam é que vão se apoderar do reino de Deus. O nosso Deus é um Deus guerreiro. Desde o Velho Testamento você pode ler a Bíblia. Nunca o povo de Deus conquistou alguma coisa, irmão, com facilidade. Mas hoje, infelizmente, no mundo que nós estamos vivendo, as coisas que a gente vê aí, elas fazem a gente pensar que nós vamos conseguir as coisas com facilidade. Não vamos conseguir nada com facilidade. Irmãos, aquilo que você consegue com muita facilidade, você pode desconfiar se essas coisas estão vindo de Deus. Você pode desconfiar, porque nada que nós recebemos de Deus vem com facilidade. E eu creio que o propósito de Deus, ao permitir que a gente luta, que a gente esforça, é para trabalhar na nossa vida, é para moldar o nosso caráter e para nos fazer guerreiros. Amém? Esse texto aqui é um texto que mostra a luta que existe para a gente conquistar aquilo que Deus já nos prometeu. Josué, ele estava à frente aqui do povo, e Deus já tinha prometido a vitória para eles. Mas ele chegou perto de uma cidade chamada Jericó, e essa cidade estava fortificada, e não tinha como eles passar, não tinha como eles penetrar, era um obstáculo intransponível. Eu creio que chega na nossa vida, às vezes nós deparamos com alguns obstáculos que parece que nós não vamos conseguir superar, mas neste momento nós precisamos fazer uma coisa, irmão. Nós precisamos ter visão, nós precisamos levantar os nossos olhos e ver que o anjo do Senhor, ele está perto de nós para nos dar a vitória. Não é momento de retroceder, não é momento de correr, não é momento de procurar atalho. Tem muita gente querendo procurar atalho, mas o reino de Deus não tem atalho não, irmão. O caminho determinado por Deus, se nós queremos vitória, nós vamos ter que prosseguir nesse caminho. Se você se desviar desse caminho, Deus não tem prazer em você não, meu irmão. Deus colocou você em determinado lugar, Deus confiou você em determinada missão. Se você retroceder, Deus não tem prazer na sua alma. Você imagina que Josué, ele chegando perto de Jericó e vendo que a cidade fortalecida, esse foi o maior obstáculo que eles enfrentaram aqui desde a saída do Egito até a entrada na terra que manda leite e mel. Foi o maior obstáculo. Jericó, que era uma cidade muito forte, muito poderosa, não é isso? Mas Josué, ele foi orar e foi buscar uma direção de Deus. Irmãos, nós não podemos fazer nada movido por sentimento, movido por emoções, movido por raiva, movido por uma picuinha com alguém. Não, Deus não está nisso, irmão. O Espírito de Deus não é espírito de confusão. O Espírito de Deus é espírito de poder, de intrepidez, de ousadia, mas é espírito também de moderação. Amém? Então Josué estava ali, tinha uma batalha muito grande, mas ele foi procurar uma direção de Deus. E quando ele estava ali ao pé de Jericó, ele recebeu a direção de Deus. E a primeira coisa que acontece quando você busca uma direção de Deus é que você tem a visão genuína de Deus. Você vai ter a visão cristalina de Deus. Você vai ver que Deus está com você. Você vai entender o que Deus quer. Foi o que Josué fez. Ele estava ali, de repente apareceu um varão. E a Bíblia diz que esse varão apareceu com uma espada desembainhada, uma espada nua. E Josué perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Eu quero dizer, irmãos, que quem vai dar para nós a vitória não são aqueles, não são os nossos. E quem também nós não devemos preocupar é com os nossos adversários. Mas nós temos que ter o discernimento de quem está à nossa frente. E quem está à nossa frente para nos dar a vitória é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém?
Não. Amém? Vamos orar, então estenda as mãos. Vamos abençoar. Amém? Vai receber o nome de Luan, meu. Amém? Luan Felipe. Amém? Senhor, em nome de Jesus, aqui está a vida do Irenilson, da Sandra, do Daniel. Daqui a pouco nós estaremos recebendo a graça do Senhor, do Luan Felipe, herança do Senhor com Daniel. Quero abençoar em nome de Jesus a vida do Irenilson, a vida santa, Daniel. Eu abençoo essa família, abençoo essa criança que foi gerada. Deu a gestação abençoada, que essa criança nasça saudável para a glória de Jesus Cristo. Seja uma criança que venha glorificar o teu nome. Nós abençoamos esse casal, que eles possam instruir o nosso livro no caminho da palavra do Senhor. Nós abençoamos esse casal, consagramos essa criança com a saúde, com a paz, e que esse passo seja um passo abençoado, são supra as necessidades dos teus filhos. Nós oramos e agradecemos por todos os irmãos que contribuíram, ó Deus, com as flautas. Meu Deus, abençoa o teu povo com a paz. Que o Senhor dê a todos a noite abençoada de vitória, em nome de Jesus. Todos os irmãos que creem, digam amém. Irmãos, nós queremos agradecer a todos os irmãos que fizeram ali um presente, uma flauta. E quem não trouxe ainda e quer trazer, dá tempo ainda. Amém, né? Dá tempo nessa. Amém, vai dar sequência.